Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Sinério. Gratidão, meu irmão, por essas palavras de carinho aqui no canal que você deixou, tá bom? Também para Valdenice Mendes, ela compartilhou que acompanha o canal aqui há pouco tempo e ela faz anotações. E ela é professora na aula dela e ajuda bastante, né? Ela comenta aqui que ajuda ela bastante no chamado dela. Gratidão, forte abraço para você e para sua família. Também aqui a Osmarina de Rosa Melo, forte abraço. E aqui a Maria Imaculada da Silva, ela escreveu assim: Bom dia, irmão Vanderlei, obrigado ao Isaías pela mensagem. Uma frase que foi dita e me chamou a atenção para a reflexão. O pouco é muito se Deus estiver nele. Até amanhã. Eu amei essa frase também. Teve várias frases da mensagem que o Isaías compartilhou aqui conosco ontem, que me levou a sérias reflexões. Gostei. Gratidão, meu irmão, por você ter me ajudado de vir aqui no canal e pela mensagem maravilhosa que você compartilhou. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Eu vou começar hoje aqui na designação. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Tá bom? Aqui começa o seguinte dizendo: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Bom, esse episódio aqui só tem no livro de Lucas, né? A gente não encontra relato histórico sobre isso. Aqui está falando que aqueles que estavam ouvindo Jesus Cristo, eles estavam falando a respeito dos galileus, tá bom? Que teve um episódio em que Pilatos ele misturou o sangue dos galileus com os sacrifícios. Provavelmente eles estavam oferecendo sacrifícios ali no templo, né? E ao derramar o sangue dos animais, a mando de Pilatos também alguém foi lá e assassinou eles. Aí o sangue deles foram misturado com o sangue do sacrifício ali dos animais, tá bom? Então eles estavam falando desse episódio aqui, né? E aí a gente vê o decorrer da história aqui no versículo 2, né? Porque eles falaram isso para Jesus. E respondendo, Jesus disse, ou seja, eles falaram isso para Jesus. Né? Por que eles estavam falando da morte desses galileus, tá bom? Dos galileus? Porque eles acreditavam que a morte cruel que eles sofreram era devido aos pecados que eles tiveram, tá bom? Então eles julgavam aqui, você teve uma morte violenta por causa que você fez algo muito errado, né? Então eles estão colocando dessa maneira. Mas olha só como Jesus Cristo fala sobre isso. E respondeu Jesus e disse-lhe: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem assim perecido? Ou seja, este tipo de morte indica que eles pecaram mais do que os outros galileus? De jeito nenhum, né? Jesus Cristo vai explicar. A maneira que morremos não tem a ver com os pecados que nós passamos, tá bom? Então aqui eles estavam fazendo uma associação, como se fosse sofrer por conta dos pecados. Existe o sofrimento por causa de nossas más escolhas e pecados? Sim, mas nem todo sofrimento ou toda a morte é devido ao pecado, tá bom? Mas existia isso aqui na cultura aqui. Vamos aqui para o versículo 3, o versículo 3 diz assim, né? A resposta de Jesus: não. Vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo morrereis. Olha só, todo mundo vai morrer, tá bom? É o que Cristo está ensinando aqui. Mas se nós não nos arrependermos, também morreremos sem estar preparados, tá bom? Então a gente precisa estar preparado. A preparação é viver o Evangelho de Jesus Cristo, guardar os mandamentos de Deus. Todos inevitavelmente vamos morrer, tá bom? Mas aqui ele está falando sobre o arrependimento, que é mais importante a gente estar arrependido, se reconciliar com Deus. Ou seja, quando eles falaram atribuindo a morte dos galileus ali, em referência a pecados, Jesus Cristo disse que não. Mas vos digo, né? Antes, se não vos arrependerdes, ou seja, se vocês não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não significando com os mesmos pecados que os outros tinham. Aqui Cristo está globalizando, dizendo que todos nós temos pecado, mas que a morte daqueles galileus ali foi repentina, né? Eles não estavam preparados, assim dizendo. Então, ele está falando a mesma coisa. Se nós não nos arrependermos, quando chegar a hora de nós morrer, nós não estaremos preparados de igual modo. Tá
bom? E aí Cristo ele responde aqui porque tinha aquela coisa, né? O judeu de Jerusalém, né, como se fosse da capital, eles desprezavam outras aldeias mais distantes, como a gente vê nos relatos, falando que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré, ele vem da Galileia, tá bom? Dentro da Galileia ficava Nazaré. Então eles desprezavam algumas coisas. Algumas pessoas, né, atualmente também têm um pensamento bem estranho sobre isso, né? Parece, quem mora na capital tem um prestígio, mas quem mora no interior é outro prestígio. Uma coisa muito bizarra de se dizer, tá bom? Então não devemos pensar isso, que por uma pessoa morar numa capital, outra morar no interior, né? Ou vice-versa, tá bom? Deus não atribui isso a privilégio ou coisa assim. E aqui eles colocam sobre esses galileus, né? E aí Jesus Cristo, então, ele puxa o exemplo de algumas pessoas que morreram que era da capital de Jerusalém. Vamos lá aqui para o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 4. Jesus Cristo conta esse episódio exatamente porque eles contaram o episódio dos galileus. Aí ele diz assim, principalmente para mostrar, né, que alguém de um lugar não é mais importante do que o outro, né? Ou seja, os de Jerusalém não eram mais importantes ou menos pecadores do que os galileus. Aquelas pessoas de São Paulo não são mais inteligentes do que qualquer pessoa de outro estado e assim por diante. Aqui Jesus Cristo diz no versículo 4, né? Ou aqueles 18 sobre o qual caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém. Ele está repetindo a mesma coisa que ele estava falando sobre os galileus, mas aqui ele está usando um exemplo conhecido na época aqui, de que eles estavam uma torre, né, perto de Siloé ali, ela caiu sobre algumas pessoas ali, 18 pessoas, como ele colocou aqui, e acabou matando essas pessoas aqui. E aí a gente não pode pensar que essa catástrofe, né, simbolize que aquelas 18 pessoas, elas eram pecadoras, mais pecadoras, pecadoras todos são, né, Cristo coloca aqui, mas mais pecadores do que os outros de Jerusalém, tá bom? Então ele coloca dessa maneira. Ou seja, não importa também a maneira que morremos. É uma tragédia, né? Se é por morte matada, como que foi Pilatos, foi lá e ordenou a morte daqueles galileus, ou um acidente, né? Uma ponte caiu, um acidente aqui. Ponte não, uma torre caiu e matou 18 aqui. Então a gente não deve pensar dessa maneira. Aliás, a tragédia ela não está na morte, né? A tragédia está no pecado. Quem ensina isso é o presidente Spencer W. Kimball. Eu vou ler aqui, ó. O presidente Spencer W. Kimball ensinou há muitos anos: não há tragédia na morte, mas no pecado, apenas no pecado. Está lá no livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, tá bom? Lá na página 200. Aqui continua a explicação. O que é importante não é como o homem morreu, mas sim como ele viveu. Essa frase é forte, né? O importante não é como nós vamos morrer. Se vai ser de acidente, né, repetidamente, se a pessoa vai ter tempo de despedir dos filhos no hospital, doente, vai demorar um pouco ali para falecer. O importante não é como a pessoa morre, mas sim como ela viveu essa vida, né? Eu gostei bastante dessa frase aqui. Vamos continuar aqui, o versículo 5, né? Então ele repete a mesma coisa que ele fala no versículo 3, dando ênfase, né? Ele diz assim, ó, esse não aqui é repetindo, dizendo que aqueles sobre quem a torre caiu em Jerusalém, eles não são mais pecadores do que os outros povos, né, de Jerusalém ali. Então ele responde não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo morrereis, né, perecereis. Ou seja, despreparados. Aquelas pessoas não estavam preparadas para a morte e faleceram ali, tá bom? Então, se nós também não nos arrependermos, veja que ele coloca a conotação no pecado, porque nós devemos nos arrepender para ser perdoado de nossos pecados. Então, se nós não nos arrependermos, nós vamos morrer despreparados para encontrar Deus. É interessante a maneira que Cristo ele coloca aqui. Versículo 6, então,
ao contar essa história, por causa da história dos galileus ali, ele vai e conta uma parábola, contando aqui no versículo 6, ele diz assim, ó, e contou essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira e plantou na sua vinha, e foi buscar nela algum fruto e não achou. E disse ao vinheiro, né, eis que há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira, e não a acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Bom, aqui tem vários ensinamentos, né? Ele começa falando aqui sobre essa parábola de uma figueira que foi plantada numa vinha. Repara que foi plantada, ela não estava ali por acaso. Essa vinha aqui, foi plantada numa vinha, né? A vinha é onde coloca as uvas. Inclusive, os lugares que nascem são os melhores solos. Então, por isso que ele está falando que foi na vinha, mas foi plantada uma figueira, tá bom? Então, essa figueira ela foi plantada na melhor parte da terra. Essa figueira aqui ela está simbolizando a casa de Israel, tá bom? Mas pode para nós, trazendo para o pessoal, que cada árvore dessa aqui, cada figueira, somos nós também, tá bom? Nós não podemos ocupar a vinha, que é o mundo todo, né, que é o campo do Senhor, o mundo todo. Nós não podemos utilizar o mundo inutilmente, a gente tem que produzir frutos. É essa a mensagem que Cristo está querendo passar aqui para nós. Bom, então ele fala dessa figueira, né? E ele foi 3 anos buscar frutos nela aqui, ó. E foi buscar nela frutos e não a achou. Ou seja, o Senhor criou uma expectativa aqui em cima dessas pessoas. Aqui falando como casa de Israel, entre todas as terras, essa era uma terra escolhida, porque era a terra do povo do convênio do Senhor. Então, estar com Deus significa um solo fértil. Deus esperava fruto desse povo que eles não estavam dando, tá bom? E aí, então, o versículo 6 que eu li, né? O versículo 7 disse ao vinteiro, eis que há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira. Bom, se ele foi 3 anos, aqui já demonstra a misericórdia de Deus, o tempo que Deus ficou esperando a pessoa produzir fruto, Israel produzir fruto, e ele não produziu, tá bom? Frutos dignos de arrependimento. Então mostra aqui a paciência. Muitas vezes a gente fica pensando, lá, né? A pessoa pecou e Deus não condena, né? A pessoa continua prosperando. Veja que a gente não tem que pensar que Deus está sendo injusto, mas a gente tem que pensar que Deus ele é misericordioso, dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Quanto tempo eu mesmo dentro da igreja não produzia fruto, né? Eu era mais um sentado dos últimos dias, vamos colocar dessa maneira. Ia para a igreja, assistia a reunião, voltava para casa. Ia para a igreja e pouco fazia, né? Não tinha um chamado, não tinha nada. Mas depois eu despertei para a vida, né? Eu despertei para a vida. Então o Senhor teve muita paciência comigo, né? Porque durante muitos e muito tempo eu estava nesse solo, né? Dentro do terreno da igreja, mas eu não produzia figos, eu não produzia frutos. Bom, então Deus ele tem uma paciência conosco e a gente não pode pensar que Deus está sendo injusto também quando ele não pune o pecador. Mas a gente tem que lembrar que ele está sendo misericordioso. A gente precisa da misericórdia de Deus aqui. Então ele fala, né? Ele foi 3 anos naquela figueira, então ele chega uma hora que não dá. Ele foi lá e falou: essa figueira aqui está ocupando a terra inutilmente, né? Corta ela e manda embora. Esse é o sentido aqui. Mas olha que interessante aqui, porque aqui a gente vê o dono, né, da vinha e vê o vinteiro. O vinteiro aqui, que é o que cuida da vinha, eu acredito que aqui dá para nós colocarmos como ele sendo Jesus Cristo, o Pai Celestial sendo o dono da vinha e Jesus Cristo que cuida. Por que eu coloquei dessa maneira? Observe aqui o versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte, eu pulei aqui, cadê o versículo 6? Versículo 6 eu acho que eu já até li. Li o versículo 7, sim, eu li o 6 e o 7, tem que ir para o 8. Eu que estou confundindo aqui, o versículo 8. Vamos lá. Versículo 8 diz assim, ó. E respondendo ele, disse, quem respondeu? O vinteiro, né? Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, né? E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar.
Então, o vinteiro aqui, ele pede misericórdia, né? Não, espera um pouquinho mais, ele está pedindo misericórdia. E é justamente Jesus Cristo, por meio do seu ato expiatório, que nos vem essa misericórdia. Por causa que ele pagou nossos pecados, nós podemos ter paz com Deus, se reconciliar com o Pai Celestial, estar na presença de Deus, tá bom? Por causa dessa expiação. Então a gente observa aqui o amor, né, que Jesus Cristo ele tem por essa árvore, né? Não, vamos ter misericórdia, esperar mais um pouco. Eu paguei, né, pelos frutos que eles não deu. Aliás, o apóstolo Tiago ele ensina isso, né? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não produzir frutos também é pecado, tá bom? Então ele fala aqui que ele vai escavar e estercar, né? Ou seja, cuidar da árvore mais uma vez para que ela possa dar fruto. Quantas chances, né? Quantas chances Deus ele vai continuar te dando? Quantas chances Deus vai continuar me dando? Devemos produzir frutos, né? Essa é a mensagem. E aí então vai chegar uma hora que não tem jeito, né? É o versículo 9. E se der fruto, ficará. Se não der, né? Pode cortar. Né? O juízo final vai chegar, né? A gente, aliás, o tempo de nós produzirmos frutos é agora, tá bom? Em vida. A gente observa que nessa parábola que Cristo está contando, ele está falando da vida das pessoas. Aqueles que morreram não tinham mais como produzir frutos. Tanto aqueles galileus, como aqueles que sofreram o acidente da Torre de Siloé, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Gratidão por vocês acompanhar as mensagens todos os dias aqui. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.